Há 36 anos eu cheguei à Igreja Universal como todas as pessoas chegam, aflitas, amarguradas. Eu tinha muitos problemas na família e eu comecei a frequentar na quinta-feira, justamente na corrente da família. Cheguei em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foram correntes que me ajudaram muito. Inclusive eu me lembro da mensagem que foi pregada 36 anos atrás e que eu me identifiquei com ela, porque tinha problemas em casa, o meu irmão manifestava com entidades e o pastor pregou justamente o Salmo 91, quando Deus disse: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo é salvo, porque conheces o meu nome. Quer dizer, e era tudo que eu precisava, ser salvo daquele problema familiar. E, acima de tudo, conhecer o nome dele, que dali para frente mudou toda a história da minha vida. A Igreja Universal do Reino de Deus representa para mim, para a Luísa, para nós, foi a nossa universidade, a nossa faculdade, digamos assim. Aqui nós aprendemos tudo. Eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser marido, mesmo porque a gente veio de um lar um tanto desajustado, não tínhamos assim muita referência familiar devido aos problemas dos nossos pais. E na Igreja Universal eu aprendi tudo. Aprendi a ser pai, aprendi a ser marido, aprendi a ser homem de Deus e aprendi a valorizar a vida, porque eu pensava assim, tanto faz viver como morrer. Aliás, eu tinha até uma frase que eu usava muito no meu pensamento, mas comigo. Eu pensava o seguinte: eu vivo esperando a morte chegar. E na Igreja Universal eu aprendi diferente, que a gente vive hoje esperando pela vida com Deus. Então a Igreja Universal representa a nossa escola, a nossa faculdade, aquela que nos ensinou, nos educou, nos mostrou o caminho de Deus. A nossa vida ela é feita de renúncias. Cada desafio exige uma renúncia. Cada semana exige uma renúncia. Eu me lembro que assim que eu ingressei na obra de Deus no Rio de Janeiro, comecei em Nova Iguaçu, depois fui para Rocha Miranda e passei pouco tempo em Irajá e depois fomos transferidos para São Paulo. Eram poucas igrejas em São Paulo. Eram cerca de 24, 25 igrejas. E eu fui designado a abrir a igreja em Piracicaba, na cidade de Piracicaba. Inauguramos a igreja, foram 8 pessoas na inauguração, uma igreja bem pequena, E são momentos que marcam a nossa vida, porque nós já estávamos com uma filha pequena, uma criança, e fomos numa reunião em São Paulo, quando o nosso responsável pelo Estado disse: olha, vocês não vão ter ajuda de custo esse mês, então vocês devem usar o que tem em casa, se alimentar com o que tem em casa, nem condição para compras vocês terão, porque nós precisamos pagar um programa de televisão, que era na Bandeirantes, meia hora de programação gravada, e não tinha condição econômica a igreja para pagar essa programação. Então, o que eu fiz? Não foi assim um sacrifício, mas foi um momento que marcou pelo prazer em fazê-lo. Eu todos os dias à noite deixava minha esposa em casa com a minha filha e descia para o rio Piracicaba, um rio muito conhecido. E ali eu ia buscar o sustento do dia seguinte. Então eu pescava ali 2, 3, 4 peixinhos, levava para casa, no outro dia a Luísa fazia com arroz e comer peixe com arroz, eu, a Luísa e a Marcele, a minha filha. E, quer dizer, não é um sacrifício, mas eu nunca tive a necessidade de fazer isso na minha vida quando eu vivia com os meus pais, porque apesar dos problemas familiares, eles nunca nos deixaram passar necessidade. Mas ali pela obra, a gente teve que pescar para poder comer peixe com arroz para pagar um programa de TV. Como eu já disse, não é um sacrifício, mas é um momento que marcou pela satisfação em fazê-lo, em saber que, fazendo daquele jeito, eu estaria mais uma vez contribuindo com a obra de Deus. São momentos que marcam a renúncia, a gente
Depois em 1990, fomos para Portugal, tivemos que renunciar a amigos, tivemos que renunciar a família, tivemos que renunciar a muitas coisas para viver numa terra diferente, num povo diferente. Olha, eu quero me dirigir a você que acompanha esse vídeo. Talvez passando por lutas, nós passamos lutas. Quando chegamos à igreja, tínhamos muitos problemas e encontramos em Deus a solução. Porém, já tínhamos fé, mas chegando à Igreja Universal, essa fé que havia em nós foi despertada. Por isso a gente sempre fala que a Igreja Universal não é melhor, também não é pior, ela é diferente porque ela vive essa fé, uma fé que contraria outras ideias, outros pensamentos e contraria pessoas. Daí surgem as perseguições, as injúrias, as calúnias. Aliás, o que seria da igreja se não existissem as perseguições? A obra de Deus não seria completa, porque até Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. E ele disse: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então faz parte, tá bom? Você que está enfrentando lutas, problemas, você que além dos problemas relacionados ao dia a dia, você enfrenta perseguições, isso aí é para complementar a obra de Deus na sua vida. Seja forte, porque nós alcançamos em Deus o que você pode alcançar também através da fé. Deus abençoe.